Olá pessoal, tudo bem com a graça de Deus? Eu quero transmitir uma mensagem de suma importância para os vossos corações. João registrou o seguinte: provai ou examinai e vede se os espíritos são de Deus. Por quê? Nos últimos dias tem surgido falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos líderes espirituais. Sim, infelizmente, a nossa geração está comprando gato por lebre. Por quê? Qualquer pessoa que se intitula pastor e começa a fazer palhaçada na internet, eu os denomino de pastoralhaços, e aí se intitula marretão de Deus, espada de Deus, raio-x de Deus. Irmãos, rapidinho o canal monetiza. Por causa da mensagem? Não. As pessoas dão crédito para criticar, zombar, certo? Achando que todos os pregadores não levam a sério o evangelho. E hoje, se a pessoa usar um subterfúgio, técnica de condicionamento, hipnose, o templo lota. Mas Jesus advertiu sobre isso. Ele disse: a porta e o caminho que conduz à salvação é conhecido como estreito. Agora a porta larga é denominada lugar de muitas pessoas. Jesus não disse que muitos entrariam pelo caminho estreito, não. Ele falou que é a porta larga, que é lugar de muita gente e conduz à perdição. Por quê? Por causa da facilidade. O evangelho coach, o evangelho da prosperidade, do triunfalismo. Agora, quando a gente prega uma mensagem cristocêntrica, ao invés das pessoas assimilarem, muito pelo contrário, somos criticados, cancelados, detonados. Por quê? Isto é, se as pessoas pararem para ouvir uma mensagem que chama o ser humano à responsabilidade. Poucas pessoas assimilam mensagens sérias. Isso não quer dizer que estou desanimado, muito pelo contrário. Isso me anima ainda mais, porque eu sei que Jesus disse que é mistério que isso aconteça. São tempos trabalhosos, onde o amor esfriou e onde os comediantes, os homens indoutos, ganham visualizações, aplausos. E quanto mais você compartilha, você dá crédito para essas pessoas, mais elas crescem. Então, o certo é não dar crédito aos falsos profetas, porque eles querem é isso mesmo.
Tudo que falamos, meus irmãos, o crivo é a palavra de Deus. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque ela testifica de mim. As Escrituras testificam de Jesus, certo? A base não é o ser humano, não é uma mensagem antropocêntrica. A mensagem tem que ser cristocêntrica, porque a base da mensagem é Jesus Cristo, certo? E o apóstolo registrou o seguinte: se alguém prega outro evangelho, que seja anátema, que seja maldição. Mesmo se a coisa for engraçada, sim, porque a profundidade é a palavra de Deus, meus irmãos. Não é religiosidade, não é fanatismo religioso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É a palavra de Deus que deve ser regra de fé e prática do cristão, logo inspirada por Deus, e não palavras escalafobéticas, como diz o apóstolo Paulo, fábulas vãs que levam o ser humano para a perdição. É preciso usar a internet, irmãos, para pregar e ensinar a palavra de Deus, e não valorizarmos esses palhaços. Sim, o povo de Deus não pode pensar em uma mensagem de entretenimento. A mensagem tem que focar na cruz do Calvário. Não devemos valorizar uma mensagem barata, uma graça barata, como registrou Bonhoeffer. A graça barata leva o sujeito para o inferno, mas a graça salvífica chama o ser humano à responsabilidade e convida-o a se arrepender dos pecados, confessando com a boca e crendo com o coração. É preciso tirar os palhaços de cima dos púlpitos e voltar a colocar pregadores sérios. Eu não estou dizendo que você deve encher o bolso do pregador de dinheiro. É claro que o sustento, o salário do obreiro é digno. Agora, ficar bajulando o pregador, não, irmãos. A mensagem precisa alcançar um alvo. Não podemos falar o que você quer ouvir. Precisamos falar e pregar o que você necessita. Quem está vivendo uma vida dupla, que se arrependa. Quem está vivendo um relacionamento amoroso incerto, que conserte a vida. Quem está mentindo, se envolvendo na corrupção, que se arrependa. Eu não posso mudar a mensagem para reforçar o pensamento. Não julgueis, deixe eu pecar em paz, porque o pecado separa o homem de Deus, e a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a